A água é a substância que sustenta toda a vida na Terra. Sem ela, nenhuma forma de organismo conseguiria existir, desde bactérias a seres humanos. No corpo humano, ela é a protagonista silenciosa da sobrevivência. Está no sangue, nos músculos, nos órgãos internos, no interior das células e até onde quase ninguém imagina, no ar que sai dos pulmões a cada respiração. Aproximadamente 60% do nosso corpo é composto de água, e mesmo assim, a maioria das pessoas não se hidrata corretamente. Vivemos cercados de água, mas a desidratação é uma ameaça constante, invisível e traiçoeira. A sede é apenas o último alarme de um problema que já começou dentro de nós. Mas antes de irmos ao que interessa, eu só lhe peço que deixe seu like e se inscreva no canal, incentivando nosso trabalho por aqui. Vídeos como esse exigem um grande trabalho de pesquisa, para que possamos sempre trazer o que a ciência afirma através de estudos ser o melhor para a sua saúde. Beber água não é apenas matar a sede, é garantir que reações químicas essenciais continuem acontecendo sem falhas. A água transporta oxigênio pelo sangue, leva nutrientes às células, elimina toxinas, mantém a temperatura corporal sob controle, lubrifica articulações, protege o cérebro e o coração. Cada pensamento, cada passo, cada batida do seu coração depende da presença de água em equilíbrio no corpo. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. A hidratação não depende só da água, ela depende também de eletrólitos, minerais que carregam carga elétrica e garantem que o corpo funcione como uma máquina perfeitamente sincronizada. Entre os mais importantes estão sódio, potássio, magnésio, cálcio e cloreto. Eles controlam os impulsos nervosos, fazem os músculos se contrair e relaxar na hora certa, equilibram o ambiente dentro e fora das células e garantem que o coração bata no ritmo adequado. Sem eletrólitos, a água perde grande parte da sua utilidade. Sem água, os eletrólitos não podem se mover. Não há vida quando esse equilíbrio é quebrado. E o corpo perde água o tempo todo: suor, urina, lágrimas, respiração. Até quando dormimos, evaporamos líquidos pela pele. Em climas quentes ou durante atividades físicas, essa perda aumenta drasticamente. O corpo tenta se manter frio evaporando suor, mas junto com ele vão embora os eletrólitos valiosos. Se você repõe somente água, o sangue pode ficar diluído demais e os eletrólitos caem para níveis perigosos. Se você bebe pouca água, as células murcham, os órgãos sofrem e o corpo desliga funções para economizar energia. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: o organismo entra em colapso. A desidratação começa com sinais discretos: boca seca, dor de cabeça leve, cansaço sem explicação, urina escura, raciocínio lento. A maioria ignora esses avisos, mas por dentro o corpo já está lutando para preservar o essencial. O sangue fica mais espesso, o coração precisa trabalhar mais para bombear. A temperatura interna se eleva com facilidade. Se o processo continua, os músculos apresentam câimbras, a visão pode ficar turva, a pressão despenca, os rins param de funcionar corretamente. Em situações extremas, a desidratação pode levar ao coma ou até à morte. Apesar disso, existe um perigo oposto e menos conhecido: beber água demais sem repor eletrólitos. Quando há excesso de líquidos circulando, os minerais ficam tão diluídos que o cérebro pode inchar. Essa condição silenciosa pode causar náuseas, confusão mental severa, convulsões e falência geral. Ou seja, hidratar-se não significa inundar o corpo, mas manter o equilíbrio certo entre água e minerais. Água em excesso pode matar, água de menos também. Mas como saber quanto beber? Não existe uma regra perfeita que funcione para todos. O corpo humano é dinâmico. Em dias frios, ele perde menos água. Em dias muito quentes, muito mais. Pessoas maiores precisam de mais líquidos. Pessoas que consomem muita cafeína ou alimentos salgados também precisam aumentar a ingestão. O melhor indicador é simples: observe sua urina. Uma cor clara, quase transparente, indica boa hidratação. Se estiver escura, concentrada ou com cheiro forte, é sinal de alerta. Mas uma recomendação prática, segundo a OMS, é a ingestão de 35 ml por cada quilo corporal diariamente. Por exemplo, uma pessoa que pesa 60 quilos, o ideal seria tomar cerca de pouco mais que 2 litros por dia. Uma outra dica prática para quem não consegue bater a meta de água diária é utilizar garrafas grandes de pelo menos 1 litro.
ao invés de garrafas menores, como de 500 ml. Dessa forma, você garante beber mais água antes de precisar encher novamente. E caso você simplesmente esqueça que precisa beber mais água, coloque despertadores de hora em hora, para lembrar você de beber água, até que isso se torne um hábito e você não precise mais deles. Além disso, a hidratação não vem apenas do copo. Muitos alimentos contêm grandes quantidades de água e eletrólitos, como melancia, laranja, uva, pepino, tomate, alface, água de coco. Eles ajudam a manter o corpo hidratado e ainda oferecem vitaminas e antioxidantes. Se sua dieta for pobre nesses alimentos, a desidratação pode chegar mais rápido do que imagina. Outra informação pouco comentada é que algumas bebidas não hidratam, elas desidratam. O álcool é o exemplo mais clássico. Ele inibe hormônios responsáveis pela retenção de água, fazendo o corpo eliminar mais líquido do que deveria. É por isso que quem bebe sem se hidratar junto acorda com dor de cabeça, boca seca, intestino irritado e um enorme desgaste no organismo. Bebidas com cafeína também podem aumentar a perda de líquidos quando consumidas em excesso. Refrigerantes ricos em açúcar tornam o trabalho dos rins mais pesado e contribuem para um estado de desidratação crônica nas pessoas que o consomem diariamente. E o que fazer para hidratar corretamente sem depender de produtos industrializados? Existem soluções caseiras simples. A mais eficaz é combinar água com pequenas quantidades de sal. Essa mistura melhora a absorção de água pelo corpo e repõe parte do sódio perdido no suor. Basta uma pitada de sal em um copo grande de água. Outra alternativa é usar água de coco rica em minerais naturais. Frutas amassadas ou batidas com água funcionam como um repositor natural de eletrólitos. Chás suaves sem excesso de cafeína também são aliados. O segredo é sempre buscar equilíbrio. Existem ainda perigos ocultos. Muitas pessoas passam praticamente o dia sem beber água, vivendo em um território de desidratação leve por longos períodos. O cérebro fica mais lento, o humor piora, a concentração desaparece, as articulações sofrem com menor lubrificação, a pele perde brilho e elasticidade e os rins trabalham sobre estresse constante. A longo prazo, isso contribui para pedras no rim, perda cognitiva e envelhecimento precoce. A água é o combustível celular e, quando falta, o corpo paga o preço em silêncio. O contrário também merece atenção. Beber grandes quantidades de água de uma vez só pode sobrecarregar os rins, que conseguem filtrar apenas um volume limitado por hora. Por isso, a hidratação ideal acontece ao longo do dia, em pequenos goles. É uma rotina, uma manutenção permanente do mecanismo que mantém o ser humano vivo. No fundo, a desidratação é uma batalha pela sobrevivência celular. Quando a água diminui, as células encolhem, perdendo estrutura e funcionalidade. Quando a água aumenta rápido demais, elas incham e podem romper. A diferença entre a vida e a morte está na fina camada que envolve cada célula do seu corpo, uma barreira que depende exatamente da quantidade certa de água e eletrólitos. Esse equilíbrio é tão frágil que um pequeno descuido pode afetar totalmente como você pensa, se movimenta e sente. A hidratação é a engrenagem invisível do corpo humano. Se ela falha, todo o sistema entra em decadência. Nosso organismo não avisa com sirenes ou luzes vermelhas. Ele sussurra através do cansaço, dos lapsos de memória, da irritação da pele ressecada, do suor raro demais ou abundante demais. Cabe a cada um de nós entender esses sinais antes que se tornem problemas sérios. A água é vida, mas também pode ser morte se usada sem consciência. Os eletrólitos são minúsculos, mas governam mecanismos vitais. E o equilíbrio entre eles é o que permite que o coração continue batendo, que o cérebro continue pensando, que o corpo continue existindo. Hidratar-se não deveria ser uma escolha casual, mas um ritual diário de sobrevivência. No fim das contas, a pergunta não é você bebe água. A pergunta certa é: você está realmente hidratado? Porque a diferença entre um corpo funcional e um corpo à beira do colapso pode estar em um simples copo de água, tomado na hora certa. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, para continuar incentivando o nosso trabalho por aqui. Não deixe também de conferir os outros vídeos do canal, que eu tenho certeza que algum deles servirá para o seu objetivo. E confira também o link na descrição.
onde é possível comprar suplementos originais de marcas renomadas com um preço mais acessível ao varejo e com a entrega rápida do Mercado Livre.